Irmãos queridos, nós vamos agora para a leitura do Evangelho de João. Nós nos encontramos agora no capítulo 12, versículo 24. Evangelho de João, capítulo 12, versículo 24. Na verdade, nós já analisamos o verso 24. Portanto, não vou me ater a ele. Meu desejo hoje é de chamar a atenção da igreja para os versos 25 e 26. E fico feliz de, no culto como esse, ver a igreja cheia. Louvado seja o nome do Senhor, porque nós estamos tomando um caminho na nossa igreja que não é o recomendado pelos especialistas em marketing religioso. Se nós fôssemos seguir os conselhos daqueles que nos apresentam o caminho do crescimento explosivo da igreja, segundo uma cultura que está presente, infelizmente, em tantos setores do protestantismo brasileiro, se nós fôssemos seguir esse caminho, nós estaríamos negando a nós mesmos, as nossas convicções. E tomamos um caminho mais difícil. E, contudo, se cumpre na vida da nossa igreja a promessa da palavra de Deus que o Senhor acrescentaria, dia após dia, aqueles que haveriam de ser salvos, que a palavra de Deus haveria de atrair aqueles que têm fome, sede de justiça, uma vez que tiveram o coração regenerado pela graça soberana de Deus. Fico feliz, portanto, com a fidelidade de Deus à nossa igreja e a todos os esforços que temos empreendido para sermos uma igreja bíblica. Em verdade lhes digo, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só. Mas se morrer, produz muito fruto. Não há mínima dúvida que o Senhor Jesus está falando sobre si mesmo. Isto porque, no verso 23, ele declara que a sua hora de ser glorificado havia chegado. No verso 24, ele fala sobre essa glorificação. Essa glorificação envolvia a sua morte, sua ressurreição e os frutos que adviriam dessa sua entrega sacrificial. Se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ali só. Se ele tivesse sido enviado pelo Pai a esse planeta e se recusasse a aceitar a sua crucificação, não teríamos igreja, não teríamos redenção, não teríamos perdão de pecados. Ele não seria transformado em pão da vida. É isso que ele está dizendo nessa passagem. Ele foi enviado pelo Pai com o propósito de morrer. E se ele tivesse se recusado a aceitar o chamado do Pai para oferecer sua vida no altar em favor da igreja, ele não teria colhido nenhum fruto. Porque nós não precisávamos de alguém que ao passar por esse planeta nos servisse de exemplo. O exemplo de Cristo nos mata. Na verdade, eu repito para vocês o que eu disse no domingo retrasado, se não me falha a memória. Nós temos muita dificuldade de conviver com Cristos. Sempre que aparece uma pessoa na nossa vida, cuja vida representa uma censura moral ao nosso egoísmo, nós tratamos de crucificá-la. Inconscientemente, nós somos movidos a desconstruí-la, a trazê-la para o nosso nível. Nível de mediocridade dentro do qual nós vivemos. Por isso que o apóstolo Paulo declara: todos os que querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos.
Esse é o sentido de sermos cheiro de vida para os que têm vida, e cheiro de morte para os que estão na morte. E quando a vida de um santo de Deus condena a vida daqueles com os quais ele convive, a probabilidade é grande desse ser objeto de perseguição, de calúnia, de ódio, uma vez que sua presença, seu testemunho, seu exemplo, causam agonia moral naqueles que se recusam a viver uma vida de amor. Portanto, o que o Senhor Jesus ressalta nessa passagem é que ele não veio precipuamente para ser um exemplo para a humanidade, a fim de que, através da imitação da sua vida, pessoas pudessem ser salvas. Aliás, esse é o grande erro do clássico A Imitação de Cristo, que é uma excelente obra, escrita por Thomas de Kempis, que passa a ideia de que nós somos salvos mediante a imitação do exemplo de Cristo. Nós não somos salvos por imitarmos a Cristo. Somos salvos pelo sangue de Cristo que foi derramado no Calvário. E uma vez que nós tenhamos tomado posse dos benefícios desse sacrifício, o Espírito Santo vem sobre nossas vidas e nos habilita a imitar a Cristo. Então aqui está o texto com muita clareza falando sobre o ministério do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Em verdade lhes digo, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, se ele não apodrecer, se ele não se deixar ocultar pela terra, se ele não morrer, fica ele só. Mas se morrer, produz muito fruto. E era tudo que o Senhor Jesus queria. Ele veio a esse planeta com o sonho de, dentre a humanidade caída, separar um povo para o culto exclusivo ao Pai. Quando nós chegamos no verso 25, o Senhor Jesus faz uma aplicação a partir do seu exemplo nas nossas vidas. Aplicação que já está presente no verso 24, mas que se torna explícita e exclusiva à vida da igreja no verso 25. E ele começa por fazer uma declaração que vai de encontro ao senso comum. Vai de encontro ao ponto de vista de muitos sobre o sentido do Evangelho, o significado do discipulado. Porque ele diz, quem ama a sua vida, perde-a. No grego, quem ama a sua psique. Quem ama sua vida, perde-a. Ele está dizendo com isso que se o que regula a sua relação com Deus, com esse planeta, com o próximo, é o interesse que você tem pela sua própria felicidade, você vai perder a alma. Você vai perder o ser. Que na Bíblia sempre tem um duplo significado. Uma perda eterna, a ruptura para sempre da comunhão com Deus, e a perda da capacidade de provar dos deleites dos anjos. Perder a alma significa comer a comida e não sentir o sabor.
viver no Rio de Janeiro e não divisar as pistas que Deus deixou da sua existência nas montanhas, nas praias, nas flores da nossa cidade. Quem ama sua vida, perde-a. Se sua relação com o próprio Cristo é baseada num interesse próprio pervertido, condicionado pela cultura, por exemplo, o que Jesus declara é que você vai perder o ser. Mas ele não para aí. Na frase subsequente, o nosso Salvador lança luz sobre o que havia acabado de declarar. Quem ama a sua vida, perde-a. Mas como entender uma declaração como essa, se a Bíblia constantemente, e nessa mesma passagem, apela para o amor próprio, chamando-nos para tomar decisões morais, em razão do desejo seu e meu de alcançar a felicidade. Portanto, o que o Senhor Jesus está querendo dizer com quem ama a sua vida, perde-a? Se no Salmo 37, o salmista declara: agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do seu coração. Entrega o seu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. E são incontáveis as promessas bíblicas que estão acopladas a mandamentos apresentados pelo Antigo e pelo Novo Testamento. Promessas que apelam para o interesse próprio. O que significa, portanto, que não há uma incompatibilidade entre evangelho e desejo de ser feliz. A Bíblia reconhece que esse desejo de ser feliz é ineradicável. E não é intenção do cristianismo, portanto, fazer com que os seres humanos vivam uma vida antinatural. Eu diria para vocês, portanto, que nós somos cristãos, não somos budistas. Os budistas é que procuram alcançar o nirvana mediante a negação do desejo, mediante a sujeição impassível às determinações do destino cego. O cristão não, o cristão é encontrado lutando pela sua cura, clamando pela sua libertação, batendo a porta para ser ouvido. E a Bíblia apresenta Deus chamando os seus filhos para sentarem à mesa com Ele e cearem. Aí nós nos deparamos com uma passagem como essa que diz que quem ama a sua vida, perde-a. Que se você tem obsessão com a sua psique, com o seu desejo de ser visto, de ser amado, de ser reverenciado, o resultado final será a perda eterna da alma. Você perderá a sua psique. Nesse mesmo versículo, o Senhor projeta luz que dissipa toda possível dúvida quanto à presença de uma contradição ou não nas Sagradas Escrituras. Mas aquele que odeia a sua vida, ele está falando para alguém que olha para a sua vida
e que sente repulsa por ela. Mas, meu Deus, como pode haver uma declaração como essa nas Sagradas Escrituras, se até no grande mandamento a Bíblia pressupõe o amor próprio como algo presente na vida de cada ser humano e que, por estar tão radicalmente incrustado no nosso ser, é justamente esse sentimento que deveria, portanto, regular todos os nossos relacionamentos interpessoais. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Tu és apaixonado por ti mesmo. Então, trate ao próximo a partir dessa informação que você tem. Não é necessário que você faça um curso sobre ética, ou ouça o sermão da montanha para compreender, pelo menos em alguma extensão, como você deve se relacionar com o próximo, porque você sabe como espera que o próximo se relacione com você. Portanto, aplique o que você sabe sobre si mesmo, o que você prescreve para o seu semelhante, na sua relação com ele. Contudo, toda dúvida é dissipada quando o Senhor Jesus apresenta o contexto desse ódio à vida. Mas aquele que odeia a sua vida neste mundo. Aqui, portanto, toda dúvida, repito, é dissipada. Luz é projetada sobre a verdade. E o texto, portanto, se encaixa em tudo aquilo que as demais passagens bíblicas falam sobre o amor próprio. Ele fala de um ódio pela vida neste mundo. O que ele está dizendo é que a vida vivida nesse contexto não deve nos obcecar, não deve nos cativar, não deve nos conduzir a viver em função dela mesma. Porque essa mesma psique, quando iluminada pela obra regeneradora do Espírito Santo, é levada a sentir desgosto pela vida da psique nesse planeta. Ele, portanto, está falando de um ódio que nós devemos nutrir do ponto de vista da vida num planeta que nos desumaniza, que exige de nós uma dedicação que só é devida a Deus. Ele está falando, portanto, de uma cultura que, entre outras coisas, meu Deus, prescreve para você e para mim como que nós devemos nos vestir, os locais onde nós devemos frequentar, as músicas que devemos ouvir, e aquilo pelo que devemos dar a nossa vida. Por isso que o Senhor Jesus declara: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. O cristianismo parte da pressuposição que, por exemplo, num culto como esse, não há uma só pessoa nesse lugar que não seja, numa extensão menor ou maior, escrava da cultura. Você tomou decisões nos últimos dias culturalmente condicionadas. E aí a palavra de Deus nos apresenta uma informação escandalosa. Decisões que você jamais tomaria se conhecesse a sua psique. Se conhecesse o que você realmente necessita.
aquilo de que o seu espírito carece e que deveria, portanto, se constituir na maior ambição da sua vida. Aquele que odeia a sua vida neste mundo irá preservá-la para a vida eterna. Com isso, o Senhor Jesus está declarando que se nós não nos deixarmos pautar pelo mundo, nós estaremos guardando o nosso bem mais precioso, pois que adianta o homem ganhar o universo e perder a capacidade de se deleitar no universo, de contemplar a mão benevolente de Deus por trás da ordem criada. Observe, portanto, que o texto apela para o desejo de ser feliz. O Senhor Jesus apela para o anelo pela felicidade. Há um chamado, portanto, para você dar vazão ao amor próprio. Preservá-la para a vida eterna. Contudo, um amor próprio, iluminado pelo Evangelho, a partir da compreensão das suas reais necessidades pessoais. E não da sujeição a uma pauta que lhe é imposta por marqueteiros, por gente que tem o interesse em produzir em você anseios artificiais, e a ponto de você não fazer o que deveria praticar, ou amar o que deveria amar, se a luz do Evangelho tivesse iluminado os recônditos do seu espírito, levando assim a saber que a cura da sua angústia, que a erradicação dessa melancolia que o acompanha quando você entra no avião, se dirigindo para Paris, não vai ser encontrada em Paris, em Londres. Nem mesmo com um novo amor, ou com a realização de todos os seus sonhos profissionais, uma vez que fomos criados por Deus, para Deus, e o nosso coração não encontra descanso enquanto nós não descansamos no Criador. Quem ama a sua vida, perde-a, mas aquele que odeia a sua vida neste mundo, irá preservá-la para a vida eterna. Aquele, portanto, que olha para o modo como a sociedade está disposta e percebe as demandas que lhe são impostas à vida, e que, sendo assim, em razão da mente iluminada por o Evangelho, é levado a dizer: a realidade é fake, os homens enlouqueceram, estão entesourando para o fogo. Bom, no último versículo que nós vamos analisar dessa manhã, o Senhor Jesus escancara o que Ele quer realmente dizer. Se alguém me serve, siga-me. O que Ele declara no verso anterior tem íntima relação com a conclusão do pensamento no verso 26. O que ele está dizendo é o seguinte: que se você ama a sua vida nesse planeta, você jamais será cristão.
Porque você terá que seguir alguém que o convida para ir com ele para o Calvário. O que Jesus está querendo dizer? E eu, como pastor, tenho que ser honesto com a igreja. E levar cada um de vocês a, numa manhã como essa, por favor, numa manhã como essa, vocês façam um cálculo aritmético. Vale a pena seguir alguém que diz: vinde após mim e morra? Vale a pena seguir alguém tão perigoso, tão perturbado com esse mundo? Cujos princípios éticos que emergem do seu evangelho representam uma verdadeira contracultura, de modo que quer o cristão esteja em Washington, esteja em Londres, esteja em Maputo, esteja em Tóquio, ele estará lidando com uma realidade que o perturba, que o angustia, que o faz anelar por mudança, uma vez que ele sempre compara as culturas humanas com a cultura da Nova Jerusalém, com esse reverencial celestial que é apresentado pelo Evangelho. Vejam, entendam como que tudo é lógico, como o discurso do nosso Salvador faz sentido do início ao fim. E o motivo pelo qual o amor pela vida neste mundo é incompatível com o discipulado. A incompatibilidade consiste no fato de que, se você ama a Jesus, terá que tomar decisões na vida, preste atenção, que prejudicarão a sua relação com esse mundo. Decisões que farão você perder o respeito perante a opinião pública. Decisões que implicarão em risco de morte. Decisões que podem representar você morar numa terra na qual não gostaria de habitar. Decisões que podem implicar na perda do seu emprego. De você se tornar objeto de ódio, de contradição. E nesse sentido, na história, poucos homens demonstraram o quanto o cristianismo pode custar para a vida de um discípulo de Cristo, e quanto o amor pela vida neste mundo é incompatível com o amor pela vida no outro mundo. Esse homem é o grande pregador batista Martin Luther King, que dirigia uma igreja batista numa cidade chamada Montgomery, no sul dos Estados Unidos. Bisneto de pastor, neto de pastor, filho de pastor. Formado numa grande universidade americana, e lá estava ele pastoreando a sua igreja, até o ponto que sua relação com a igreja, sua relação com sua cidade, sua relação com seu país, passaram por uma radical transformação, em razão do fato dele compreender que havia uma iniquidade presente nos Estados Unidos da América, que precisava ser enfrentada, e que exigia dele a decisão de odiar sua vida neste mundo.
para morrer com Cristo. Ele, portanto, dá início ao movimento pelos direitos civis dos negros nos Estados Unidos. Foi severamente criticado pela igreja, por pastores de igrejas brancas especialmente. Bombas foram lançadas na sua casa. Calúnias foram proferidas a seu respeito. E com toda a sua militância nas ruas americanas, culminando no seu assassinato. Recentemente eu li essa autobiografia de Martin Luther King. Eu diria que está entre os livros mais importantes da minha vida. E entre o que de especialmente rico eu encontrei nesse livro, eu pude ler num capítulo dedicado a uma carta que ele escreveu para lideranças religiosas do seu tempo, escrita da cadeia de Birmingham. Pessoas estavam pedindo que ele não protestasse, que ele não fosse para as ruas, que ele desse uma chance para o novo governo de ter tempo para dizer para o que veio, e que ele encerrasse as manifestações. De dentro da prisão, Martin Luther King escreve essa carta, que num dos seus parágrafos apresenta os motivos capazes de entender nossa legítima e inevitável impaciência. Mas nada fez o grande ministro do Evangelho sofrer do que a oposição que ele recebeu de dentro das próprias igrejas americanas. Numa das passagens mais comoventes dessa carta, que, para mim, está entre os escritos mais perturbadores, mais excelsos de toda a história do cristianismo, esse homem, que selou seu testemunho com seu próprio sangue, faz o seguinte desabafo: quando pastores americanos e líderes de outras religiões disseram: pare as manifestações. Permitam-me falar de minha outra decepção. Fiquei enormemente desapontado com a igreja e sua liderança. Evidentemente, algumas notáveis exceções. Não me esqueci de que cada um dos senhores já assumiu posições importantes sobre esse tema. Eu cumprimento reverendo Stallings por sua postura cristã no último sábado, ao dar boas-vindas aos negros que compareceram ao serviço religioso de sua igreja naquele dia, realizado com base na integração. Uma igreja branca que recebeu negros. Nós não temos ideia do que é isso no Brasil. Que aqui no Brasil funciona de uma outra maneira. Esse preconceito nós não conhecemos.
O que nós conhecemos é ver o corpo de um negro crivado de bala e isso não nos perturbar. Mas lá não, havia igreja de brancos, o inimaginável na nossa cultura, havia na cultura americana. Isso numa tal extensão, que alguns anos atrás eu estive na casa de um amigo chamado Mac, na cidade de Boca Raton. E eu perguntei para o Mac, ele deve ter hoje uns 70 anos, Mac, durante o seu tempo de vida, qual transformação social chamou mais a sua atenção nos Estados Unidos da América? E ele disse, a mudança que houve do ponto de vista dos direitos civis dos negros. E as liberdades que hoje eles encontram no meu país, que na minha juventude eram inimagináveis. Luther King prossegue dizendo, eu estou falando aqui, usando como exemplo, de um homem que odiou a vida neste mundo. Ele poderia ser pastor da sua igreja. Selar, terminar os seus dias confortavelmente numa igreja batista numa cidade chamada Montgomery. Mas ele entendeu que deveria estar ao lado de Cristo onde Cristo estava. E ao sofrer tamanha oposição dos pastores do seu tempo, ele escreveu, a despeito, porém, dessas notáveis exceções, devo honestamente reiterar que tenho ficado desapontado com a igreja. Não estou dizendo isso como aqueles críticos negativos que sempre conseguem encontrar alguma coisa errada na igreja. Digo isso como um ministro do Evangelho que ama a igreja, que se nutriu no seu peito e que tem sido sustentado por suas bênçãos espirituais e que permanecerá fiel a ela enquanto a corda da vida continuar se esticando. Quando fui subitamente catapultado à liderança do protesto dos ônibus em Montgomery, Alabama, alguns anos atrás, achei que seríamos apoiados pela igreja branca. A mesma igreja que enviou missionários para o Brasil. A mesma igreja que se silenciou na guerra do Vietnã. A mesma igreja que ficou calada quando os Estados Unidos patrocinavam guerrilhas na América Latina. Golpe no Chile, golpe no Uruguai, golpe no nosso país. Isso é sério, gente. Hoje, milhões de americanos não querem botar o pé em igrejas protestantes nos Estados Unidos. E esse histórico de antitestemunho muito contribuiu para isso, e esse espírito tem que ser resistido na nossa nação. Achei que os pastores, padres e rabinos brancos do Sul estariam entre os nossos mais fortes aliados. Em vez disso, alguns têm sido adversários declarados, recusando-se a entender o movimento pela liberdade e difamando seus líderes, enquanto muitos outros se mostram mais cautelosos que corajosos. Enquanto que muitos outros se mostram mais cautelosos do que corajosos e permanecem em silêncio com a proteção anestésica dos vitrais de suas igrejas. Apesar de meus sonhos frustrados, vim para Birmingham com a esperança de que a liderança religiosa branca desta comunidade pudesse perceber a justiça de nossa causa e com um profundo interesse moral fosse capaz de funcionar como um canal através do qual nossas queixas pudessem chegar às estruturas de poder. Eu esperava que cada um dos senhores pudesse entender, mas uma vez, porém, fiquei desapontado. Ouvi numerosos líderes religiosos do Sul aconselhando os fiéis de suas igrejas a obedecerem à decisão contra a segregação, porque essa é a lei. Mas queria ouvir pastores brancos declarando, sigam esse decreto porque a integração é moralmente correta e porque o negro é seu irmão. Em meio às gritantes injustiças infligidas ao negro, vi religiosos brancos colocando-se de lado e vocalizando, olha que declaração, vi religiosos brancos colocando-se de lado e vocalizando irrelevâncias piedosas e trivialidades farisaicas. Irrelevâncias
piedosas e trivialidades farisaicas. Em meio a uma vigorosa luta para livrar nossa nação da injustiça racial e econômica, ouvi muitos pastores dizerem: trata-se de questões sociais nas quais o evangelho não tem nenhum interesse real. Vocês estão ouvindo isso, irmãos? Trata-se de questões sociais pelas quais o evangelho não tem nenhum interesse real. Nós estamos aqui para salvar almas, não para combater a iniquidade de uma criança negra não poder beber no bebedouro de uma criança branca. E vi muitas igrejas se dedicando a uma religião totalmente transcendental, que estabelece uma distinção estranha, não bíblica, entre corpo e alma, sagrado e secular. Viajei de cima a baixo pelo Alabama, pelo Mississippi e por todos os estados do sul. Em dias abafados de verão e frescas manhãs de outono, observei as belas... Pai Santo, isso me comove até a medula. Olha a crise que esse homem viveu com a igreja do seu tempo. Em dias abafados de verão e frescas manhãs de outono, observei as belas igrejas do sul com suas torres elevadas apontando para o céu. Contemplei as silhuetas, além de ser profeta, ele era poeta. Contemplei as silhuetas de seus amplos prédios destinados à educação religiosa. E muitas vezes me percebi perguntando, olha a pergunta que ele fez para si mesmo: que tipo de pessoa frequenta essa igreja? Qual é o Deus delas? Onde estavam suas vozes quando os lábios do governador Barnett verteram palavras de discordância e negação? Onde estavam elas quando o governador Wallace fez um apelo estridente ao desafio e ao ódio? Onde estavam as vozes de apoio quando homens e mulheres negros humilhados e fatigados decidiram sair das masmorras sombrias da complacência para as luminosas colinas do protesto criativo? Sim, diz Martin Luther King, essas perguntas ainda estão em minha mente. Com uma profunda decepção tenho lamentado a indiferença da igreja, mas tenho certeza de que minhas lágrimas são de amor. Não pode haver uma decepção profunda se não houver um amor igualmente profundo. Sim, eu amo a igreja. Como poderia ser de outra forma? Estou na posição verdadeiramente singular de filho, neto e bisneto de pastores. Sim, vejo a igreja como corpo de Cristo, mas sim, como maculamos e desfiguramos esse corpo com o descaso social e o medo de sermos não conformistas. Houve um tempo em que a igreja era muito poderosa. O tempo em que os primeiros cristãos se regozijavam por serem considerados dignos de sofrer por sua crença. Você sofre por sua crença? Naqueles dias a igreja não era meramente um termômetro. Olha que declaração. Naqueles dias a igreja não era meramente um termômetro que registrava as ideias e os princípios da opinião popular. Era um termostato que transformava os costumes da sociedade. Sempre que os antigos cristãos entravam numa cidade, as pessoas no poder ficavam incomodadas e imediatamente tentavam prendê-los por serem perturbadores da paz e agitadores forasteiros. Mas os cristãos continuavam sua marcha na convicção de que constituíam uma colônia do céu, da qual se exigia a obediência a Deus e não aos homens. Pequenos em número, eram grandes em seu compromisso. Estavam intoxicados demais pelo divino para serem astronomicamente intimidados. Com seu esforço e exemplo, puseram fim às perversidades antigas, como o infanticídio e a luta de gladiadores. Agora as coisas são diferentes. Assim, com frequência, a igreja é uma voz fraca, improdutiva, um som ambíguo. A igreja é uma voz fraca, improdutiva, com um som ambíguo. Assim, com frequência, a igreja é uma arquidefensora do status quo.
Longe de ser ameaçada pela presença da igreja, a estrutura de poder da comunidade em geral é consolada por sua aprovação silenciosa e muitas vezes declarada das coisas como elas são. Mas o julgamento divino se impõe à igreja como nunca antes. Se a igreja de hoje não recuperar o espírito de sacrifício da igreja antiga, vai perder a autenticidade, alienar a lealdade de milhões e ser desprezada como um clube social irrelevante, sem significado no século XX. Todo dia, olha o que ele declara, todo dia trava o conhecimento com jovens cuja decepção com a igreja se transformou em repulsa declarada. Bom, tem mais coisas que eu poderia ler. O texto foi ditado por um anjo para Luther King. E como que ele se insere no texto que nós estamos lendo? Se insere da seguinte forma: você aceitou o chamado de seguir Jesus Cristo. E Jesus Cristo apontou para você uma iniquidade que, para ser confrontada, vai custar a você a vida. Você vai viver com insegurança na sua própria cidade. Você vai ser objeto de ódio, você vai perder o seu emprego. Você vai perder amigos íntimos. Por isso que o Senhor Jesus está dizendo: quem ama a sua vida perde-a. Mas quem odeia a sua vida neste mundo, me perdoe dizer, quem olha para esse mundo e dá uma banana para ele por estar enfeitiçado com o céu, preservará a sua alma para a vida eterna. E por que tem que ser assim? Por causa do último versículo. Por causa do verso 26. Se alguém me serve, siga-me. Você tomou a decisão de ser escravo de Cristo. A palavra no grego é diácono. A raiz vem da palavra diácono, diakonoi. Se você tomou a decisão de ser um diácono meu, de me servir como um escravo, siga-me. Mas seguir quem? Seguir alguém cuja vida se resume à sinagoga, cuja espiritualidade é tão somente vivida no templo? Respondamos essa pergunta: o que significa seguir Jesus Cristo? Irmãos, onde nós o encontramos nas páginas do Novo Testamento? Com quem ele mantém contato? Qual a sua relação com a autoridade pública? Como ele lidava com a fome, com a miséria? Vocês estão entendendo agora o porquê de, se você amar a sua vida, vai perder o ser. E que para o discípulo não resta alternativa senão ouvir a convocação: siga-me e morra. Se alguém me serve, siga-me. E onde eu estou, ali estará também o meu servo. O que eu preciso, portanto, fazer é me dedicar ao exercício mental, a partir da leitura do Novo Testamento, de imaginar onde o Cristo de Mateus, Marcos, Lucas e João estaria hoje, se estivesse entre nós, tal como esteve 2000 anos atrás, quando assumiu a forma humana. E se ele o chamar para você entrar no sistema prisional com ele? E se ele o chamar para plantar igreja na favela, para ser missionário numa área que está sob domínio territorial armado de uma facção criminosa? E se ao mesmo tempo ele disser para você: pois eu vou enviá-lo para uma área que está sob domínio territorial armado de facção criminosa, e ao mesmo tempo eu vou pedir para que você dê voz para os policiais que estão tombando nas ruas da sua cidade. E após protestar contra a matança de policiais, você vai ter que voltar para a comunidade e olhar nos olhos do traficante.
E se você tiver que dizer para o presidente da República, para presidente da República, os senhores não têm o direito de torrar verba pública na construção de estádio de futebol. E essa Olimpíada é uma iniquidade. O Rio de Janeiro não precisa de piscinas olímpicas, precisa de escolas públicas. Se alguém me serve, siga-me. E onde eu estou, ali estará também quem? O meu escravo. O meu servo. Alguém que não tente me domesticar. Alguém a quem eu chamo para me servir, a fim de que no processo recobre sua alma. Se alguém me serve, siga-me. Não é seguir a igreja presbiteriana. Não é ser presbiteriano. Não é seguir o movimento calvinista. Seguir Jesus Cristo. O Cristo revelado por Mateus, Marcos, Lucas e João. Se alguém me serve, siga-me. Se você quiser me servir, você tem que estar onde eu estou. E onde eu estou, ali estará também o meu servo. E aí, a promessa estonteante. E se alguém me servir, meu Pai o honrará. Se você odiar sua vida neste mundo, morrer para os seus projetos pessoais, em razão do fato dos mesmos terem se tornado incompatíveis com a obediência a mim. Coisa linda. O meu Pai fará reconhecimento público do seu serviço. E o seu sonho de visibilidade alcançará dimensão cósmica. Pois o Pai vai chamar os anjos, os arcanjos, os querubins, todos os seres inteligentes que criou para o seu louvor, apontará para você e dirá: vinde bendito do meu Pai para o reino que eu tenho preparado para você. Eu tive fome, você me deu de comer. Eu tive sede, você me deu de beber. Eu estava nu e você me vestiu. Eu estava preso e você foi me visitar. Eu estava enfermo e você foi me visitar. Você foi fiel no pouco. Sim, eu sei. Mas sobre o muito te colocarei. E entra agora no gozo do seu Senhor. Agora sim, ame sua vida. Bom, foi o que Deus fez com Martin Luther King. Vocês conseguem imaginar o que representou para a causa do Evangelho no mundo esse homem receber o Prêmio Nobel da Paz? Vocês acham que eu estaria aqui pregando se o cristianismo não tivesse na sua história homens como Martin Luther King? O que diriam que essa religião é uma religião de irrelevância, que só cria monstros e consumidores de prazer místico. Louvado seja o nome do Senhor, para eu poder ir para algumas das principais favelas do Rio de Janeiro, eu tenho que tomar a Avenida Pastor Martin Luther King. Estive recentemente em Washington e atravessei a Avenida Martin Luther King. Honrou a doutrina. Selou seu testemunho com sangue. Na véspera da sua morte, ele disse que o Senhor o elevou a um alto e sublime monte. E dali ele contemplou a glória de Deus.
certamente um homem perfeito como você e como eu. Olhe para Davi, matando Urias e levando para a cama Batseba. Não consumimos os seus salmos, não cantamos as suas canções, não pregamos sobre a sua vida, pois temos em Martin Luther King a figura de um filho de Adão, mas que marcou a história e que culminou, anos depois, no impensável para a história do povo americano. Um pastor negro, ou um presidente, um político negro, assumir a presidência dos Estados Unidos da América. Um país que na sua Constituição reconheceu os direitos de todos, menos dos negros. Os negros não podiam votar. Quando nós falamos sobre a contribuição dos Estados Unidos para a democracia, a sua gloriosa declaração de independência, não podemos nos esquecer jamais que tudo isso se deu num contexto de escravidão. De homens que foram arrancados da África para construir as estradas, os edifícios, os monumentos dos Estados Unidos da América. E que só na década de 60 do século passado, por causa do trabalho desse pastor batista, entre outros, pôde ter os seus direitos civis assegurados. O pai honrou. E o pai quer honrar a sua vida também, colocando o seu selo sobre a sua psique. E ainda que você não tenha o louvor dos homens, o Pai promete que você ouvirá o sussurro do Espírito, dizendo para a sua mente, para o seu coração, que o Pai vê o caráter dele impresso na sua vida. E num momento como esse, que nós nos deparamos com uma passagem tão gloriosa como essa, cabe à Igreja Presbiteriana da Barra decidir que tipo de igreja nós queremos ser. Nós queremos ser a igreja na qual Martin Luther King vai bater a porta e nós vamos olhar nos olhos dele e dizer: essa causa não tem a mínima relação com o Evangelho. Ou queremos ser uma igreja que, enquanto ora, enquanto busca o selo do Espírito, enquanto abre grupos pequenos, enquanto leva o Evangelho para outros povos, está nas ruas, nos palácios, nas favelas, no sertão, com Jesus Cristo, defendendo a causa de Cristo, que é a causa da vida. Isso, contudo, exigirá que passemos em revista o nosso conceito de cristianismo. É um projeto de vida que não funciona para consumidor de religião, para quem não quer problema, para quem não quer ser perseguido, para quem sai de casa para o seu enlevo espiritual. Que Deus, a partir da nossa igreja, produza no nosso país uma nova geração de cristãos, a fim de que uma igreja como essa seja no Rio de Janeiro uma cidade edificada no monte. E não pense que seremos uma cidade edificada no monte quando tivermos que triplicar esse espaço para recebermos mais pessoas. Quando a nossa arrecadação chegar a R$1 milhão por mês, mal temos o dízimo disso.
que o Senhor Jesus nos ensinou é que o reino dos céus é como um grão de mostarda. A menor de todas as sementes, que quando semeado, se transforma na maior de todas as hortaliças. A luta pelos direitos civis dos negros começou numa insignificante igreja batista, composta apenas por homens e mulheres negros, de uma cidade chamada Montgomery, no sul da América. Queremos ver pessoas convertidas nessa igreja. Queremos ter problemas com espaço físico, tendo que levantar oferta para ampliá-los. Que Deus envie muitos problemas dessa natureza para a vida da nossa igreja. O que nós não podemos é associar relevância histórica à arrecadação financeira ou número de frequentadores. Nenhuma igreja protestante desse país vai competir com o Vaticano. Estão lembrados do encontro de Francisco de Assis com o Papa? Veja, Francisco, contam que o Papa teria dito para ele: nós não precisamos mais dizer, não tenho ouro nem prata. Veja a riqueza que nós acumulamos. Ao que contam que Francisco de Assis teria dito para ele, mas também nós não podemos dizer, levanta e anda para o paralítico. E é por isso que nós temos que lutar. Não pense que uma igreja, por mais que cresça, por mais que torne sofisticado o seu culto, produzirá impacto na sociedade, enquanto essa igreja não for fiel à parábola do sal, que para preservar a carne, tem que ser esfregado na carne, para que não apodreça. E Deus nos chama para juntos, uma somente, um só coração, sem divisão entre nós, lutarmos numa das cidades mais sanguinárias do planeta, pela justiça e pelo direito, enquanto anunciamos as boas novas. E aí, se cumprirá nas nossas vidas o que nós tanto ansiamos encontrar por via apenas da oração. Mas a Bíblia nos apresenta um outro e muito esquisito e para a maioria de nós impensável caminho. Será que não é este o jejum que escolhi? Que vocês quebrem as correntes da injustiça, desfaçam as ataduras da servidão, deixem livres os oprimidos e acabem com todo tipo de servidão? Será que não é também que vocês repartam seu pão com os famintos, recolham em casa os pobres desabrigados, vistam os que encontrarem nus e não voltem as costas ao seu semelhante? Olha a promessa. Então, o que a gente esperava encontrar aqui num apelo feito pelo pastor, e não num sermão confrontador como esse. Então a luz de vocês romperá como a luz do alvorecer. A sua cura brotará sem demora. A justiça irá adiante de vocês e a glória do Senhor será a tua retaguarda. Então vocês pedirão ajuda e o Senhor responderá. Gritarão por socorro e Ele dirá, eis-me aqui. Se tirarem do meio de vocês todo tipo de servidão, o dedo que ameaça e a linguagem ofensiva. Se abrirem o seu coração aos famintos e socorrerem os aflitos, então a luz de vocês nascerá nas trevas e a escuridão em que vocês se encontram será como a luz do meio-dia. O Senhor os guiará continuamente, lhes dará de comer até em lugares áridos e fortalecerá os seus ossos. Vocês serão como um jardim regado e como um manancial cujas águas nunca secam. Vocês reconstruirão as antigas ruínas, levantarão os fundamentos de muitas gerações e serão chamados de reparadores de brechas e restauradores de veredas, para que o país se torne habitável. Então vocês terão no Senhor sua fonte de alegria. Eu os farei cavalgar sobre os altos da terra e os sustentarei com a herança de Jacó seu pai, porque a boca do Senhor o disse. Vamos ficar de pé e vamos orar? Nós vamos levantar agora aqui um
clamor a Deus. Vou pedir que o irmão Rafael venha aqui à frente, por favor, para orar. Pedir para o irmão Pepe, por favor, venha aqui orar. Nós não podemos, após um sermão que explora um texto como esse, sair daqui como se tivéssemos ouvido trivialidades farisaicas. É coisa para mudar a nossa vida. É coisa para mudar o destino dessa igreja. Para, à luz desse texto, regularmos o tipo de igreja que nós queremos ter. Por favor, pode vir aqui, Pepe, pode vir aqui, Rafael. Rosângela, pode vir aqui também. Nós vamos agora orar, à luz desse texto, pedindo para que Deus envie esse estranho avivamento sobre a nossa igreja, de pessoas dispostas a morrer com Cristo, a fim de que sua vida dê fruto. Pai, nos colocamos diante da Tua presença, após uma manhã onde o Senhor falou para nós que nós precisamos morrer para receber a vida eterna. Nós somos seres que amamos nosso próprio conceito de felicidade. E somos pessoas que buscam apenas os próprios interesses. Tenha misericórdia de nós, Jesus. Nos ajude a abandonar aquilo que precisa ser abandonado. Nos ajude a pegar no arado de Cristo e não olhar mais para trás, Jesus. Que em nome de Jesus, que a gente não ame mais mãe, esposa, marido ou qualquer outra coisa do que Jesus Cristo. Amém. Senhor, eu te peço nessa manhã, não nos dê nada além do que o Senhor. Nós queremos somente a Ti, Jesus. Nós queremos ter um encontro contigo e nós queremos ter os ouvidos abertos para a Tua voz. Espírito Santo de Deus, eu também te peço que nesse momento o Senhor passeie no meio dessa igreja e comissione pessoas para se levantar. Jesus, existem aqui pessoas que serão levantadas para mudar o nosso país. Existem aqui pessoas também, Pai, que serão levantadas para pregarem nos países fechados ao Evangelho nessa terra. Nós pedimos que dons diversos sejam distribuídos no nosso meio, porque são muitas as demandas, Senhor, os trabalhadores são poucos. Usa essa igreja em nome de Jesus. Senhor, ao longo de nossa história, muito nos foi dado. Um púlpito abençoado, teologicamente forte, um departamento de ensino teologicamente forte. O Senhor colocou os jovens dessa igreja nas melhores universidades do país. O Senhor nos deu formação. Que tudo isso, Pai, não seja usado para a nossa própria glória, mas que tudo isso seja usado para que o Brasil olhe para as nossas vidas e diga, verdadeiramente essa pessoa andou com Jesus Cristo. Porque as nossas vidas serão testemunhos vivos do que foi feito no alto da cruz do Calvário. E serão também testemunhos vivos de que o túmulo está vazio. Porque nós não servimos a um Deus de covardia. Nós servimos a um Deus que triunfou sobre a morte. Nós servimos a um Deus que sujeitou tudo aos seus próprios pés. E é no nome desse Deus que nós vamos ao mundo proclamar o Teu Evangelho. É no nome de Jesus que eu oro, Pai. Amém. Amém, Senhor. Pai querido, nesse momento eu me alinho ao profeta Daniel, Senhor. A Tua palavra diz, ó Pai, a Ti pertence a justiça, mas a nós o corar de vergonha, Senhor. Pecamos, Senhor. Pecamos quando imaginamos que iniquidade é somente o comportamento homossexual. Mas não nos importamos com a chuva de balas que passa pela nossa porta. Nós pecamos, Senhor, quando levantamos a nossa voz contra o aborto, e é correto fazê-lo. Mas crianças morrem de balas perdidas e nós não fazemos absolutamente nada, Senhor. Temos vergonha disso, Senhor. O nosso padrão de iniquidade é somente religioso, Senhor. Mas te pedimos, ó Deus, que olhemos para a Tua imagem e semelhança no outro que passa fome, no outro que morre sem condições,
no outro que não tem a menor oportunidade na vida. Senhor, corrige o nosso pensamento de que isso não é uma causa social, mas é uma causa do Evangelho. O homem, a mulher, nós somos imagem e semelhança de Deus. E não podemos olhar tanto sofrimento à nossa volta e não fazer absolutamente nada. Nós temos repetido muitas vezes, Senhor, o comportamento do levita, do sacerdote que passou ao largo do que estava ferido no caminho. Então perdoa, Pai, esse nosso conceito equivocado de pecado e de iniquidade. Somos 30 milhões de evangélicos no Brasil, não fazemos a menor diferença, quase ninguém nos ouve, mas a partir da Tua palavra, Senhor, nos ajuda a entender que precisamos perder a vida para achá-la, e sela no nosso coração que a única honra que importa é a honra que vem do Pai. O que cada um de nós deve buscar, Senhor, é a honra que vem do céu. É a palavra que diz: vinde, benditos de meu Pai, e recebei por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Sela no coração de cada um de nós isso, Senhor. Não temos que buscar a aprovação de mais ninguém. Até mesmo, Senhor, seremos desagradáveis a alguns, para podermos ser agradáveis a Deus. Libera-nos desse egoísmo, dessa coisa que foi construída em nós, essa construção social, Senhor, de sucesso, de fama, de riqueza. Tudo isso nada vale, se comparado à glória que nos há de ser revelada. Nos ajuda como igreja, Senhor, a viver isso, para a glória do Teu santo nome, em nome de Jesus. Amém. Pai eterno, Espírito, dá-nos sabedoria para enfrentarmos, Senhor, as dificuldades que nós temos visto, Senhor. Abre os nossos olhos para os problemas da nossa cidade. Não queremos ser uma igreja de enfeite com torres apontando para o alto, Senhor. Liberta-nos disso, ressuscita-nos, Senhor. Parece que estamos mortos dentro de nós. Em nome de Jesus nós clamamos agora. Espírito Santo, sopra neste lugar. Sopra neste lugar agora, Senhor. Comove os corações, as almas nesta manhã, Senhor. Precisamos de avivamento, fogo do Teu Espírito Santo para perturbar o mundo, como Paulo e Silas perturbaram, Senhor, a cidade de Tessalônica, Senhor, e espalharam o Evangelho pela Ásia, pela Macedônia, pela Grécia, Senhor, em nome de Jesus. Paulo não conseguiu ir à Espanha, mas o Evangelho chegou ao mundo, Senhor. Louvado seja o Teu nome, Pai. Prepara-nos para um novo tempo, para uma nova época, Senhor. Perdoa os nossos pecados, as nossas iniquidades, em nome do Teu Filho Jesus, Senhor. E obrigado por mais essa oportunidade, por mais um dia, Senhor, ouvir o Teu chamado, Senhor, e poder atender, ó Deus. Guarda esta casa, guarda, Senhor Deus, esta igreja, guarda a vida do pastor Antônio,
Antônio, Senhor. Em nome de Jesus nós oramos, nós te pedimos e nós te agradecemos no nome do teu Filho, Jesus. Amém, Jesus.